Olá, eu sou Marina. Tenho 32 anos. Nasci e cresci em São Paulo, mas hoje vivo em uma cidadezinha do interior, onde o tempo parece passar mais devagar. Não imaginava que, depois de tudo que já vivi, ainda teria uma história tão forte para contar. Mas hoje, sentada aqui, olhando pela janela e sentindo o cheiro da chuva que acabou de passar, percebo que algumas coisas só fazem sentido quando a gente olha para trás e entende que cada desafio foi um passo necessário para chegar até aqui. Eu sempre fui uma pessoa comum, trabalhei duro a vida inteira, desde os meus 16 anos, quando comecei a ajudar minha mãe no salão de beleza dela. Nunca tive grandes luxos, mas também nunca reclamei. Achava que a vida era assim mesmo: acordar cedo, trabalhar, cuidar da casa, tentar ser feliz com o que se tem. Até que, aos 25 anos, conheci o Pedro em uma festa de aniversário de uma amiga. Ele era alto, tinha um sorriso fácil e um jeito de falar que fazia todo mundo prestar atenção. Eu me apaixonei rápido, achando que tinha encontrado o amor da minha vida. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. Pedro me levava para jantar, me surpreendia com pequenos presentes e sempre dizia que eu era a mulher dos sonhos dele. Me sente amada, valorizada, protegida. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pedro começou a questionar minhas roupas, minhas amizades, meu jeito de falar. No início, achei que era ciúme, um sinal de amor. Mas logo percebi que era controle. Tudo começou com pequenas coisas. Ele queria saber onde eu estava, com quem eu conversava, o que eu fazia no trabalho. Depois, passou a me criticar, dizendo que eu não sabia cozinhar direito, que eu não cuidava da casa como deveria. Eu me sentia cada vez menor, mas ainda acreditava que, se eu me esforçasse mais, tudo voltaria a ser como antes. Eu queria agradar, queria ser a mulher que ele esperava que eu fosse. Mas, quanto mais eu tentava, mais ele me cobrava. Pedro começou a me humilhar na frente dos amigos, a rir das minhas opiniões, a me chamar de burra quando eu errava algo. Eu me sentia sozinha, mas tinha vergonha de contar para alguém. Achava que, se eu falasse, as pessoas iriam me julgar, ou pior, não acreditar em mim. Então, eu engolia o choro e seguia em frente. O trabalho era meu único refúgio. Eu era secretária em uma pequena empresa e adorava o que fazia. Meus colegas me respeitavam, meu chefe confiava em mim. Foi lá que, depois de anos de esforço, recebi a notícia que mudaria tudo. Eu tinha sido promovida. Pela primeira vez em muito tempo, me senti valorizada. Mas, quando contei para o Pedro, ele não reagiu como eu esperava. Ele me olhou com desconfiança. Perguntou se eu estava mentindo, se eu tinha feito algo para conseguir aquilo. Eu fiquei sem reação. Como alguém que supostamente me amava podia duvidar de mim? Como ele podia achar que eu não era merecedora daquela conquista? Naquela noite, eu chorei escondida no banheiro, sentindo um misto de alegria e tristeza. Alegria pela promoção, tristeza por não ter com quem compartilhar minha felicidade de verdade. No dia seguinte, Pedro me proibiu de ir ao trabalho. Ele disse que eu não precisava mais trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Eu tentei explicar que aquela promoção era importante para mim, que eu queria continuar, mas ele não quis ouvir. Ele gritou, jogou objetos pela casa, me chamou de egoísta. Eu me senti ameaçada, com medo do que ele poderia fazer. Mas, no fundo, uma voz dentro de mim começou a gritar também: você merece mais, você merece ser feliz. Foi nesse momento que percebi que precisava contar a minha história, não só para mim, mas para todas as mulheres que já se sentiram presas, humilhadas, inseguras. Eu quero que você saiba que não está sozinha, que você é mais forte do que imagina e que, mesmo nos dias mais difíceis, existe esperança. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, não se queie. Conte sua história, procure ajuda, acredite em você. E, se gostou do que ouviu até aqui, não deixe de se inscrever no canal. A gente precisa de mais histórias, como essa, que inspiram, que acolhem, que mostram que é possível recomeçar. Depois daquela noite em que Pedro me proibiu de ir ao trabalho, tudo mudou, não apenas no meu relacionamento, mas em mim mesma. Eu nunca tinha percebido o quanto eu estava presa,
o quanto eu aceitava coisas que jamais imaginei aceitar. Quando acordei no dia seguinte, senti um peso enorme no peito. Eu sabia que precisava voltar ao trabalho, que aquela promoção era minha chance de mudar de vida, mas o medo de enfrentar Pedro era maior do que qualquer coisa. Eu me arrumei em silêncio, tentando não fazer barulho para não acordá-lo. Quando saí do quarto, ele já estava sentado na cozinha, com o café pronto, me encarando com aquele olhar frio. Você não vai trabalhar hoje, ele disse, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que me gelou. Eu tentei argumentar, disse que precisava voltar, que estava tudo combinado, que não podia decepcionar o meu chefe. Ele apenas balançou a cabeça. Eu sou seu marido e decido o que é melhor para você. Naquele momento, sente uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Mas também sente algo novo, um desejo enorme de não aceitar aquilo. Eu sempre fui obediente, sempre tentei agradar, mas naquele dia, pela primeira vez, pensei em me rebelar. Só que o medo era maior. Eu me sentei à mesa, tomei o café em silêncio e fingi que estava tudo bem. A manhã foi longa. Pedro ficou o tempo todo por perto, como se quisesse me vigiar. Ele ligou para o meu trabalho, inventou que eu estava doente e que não poderia ir. Eu ouvi a conversa, sentindo vergonha e humilhação. Como ele podia fazer isso comigo? Como ele podia decidir pela minha vida? Quando ele desligou o telefone, olhou para mim com um sorriso de superioridade. Pronto, agora você pode descansar. Eu queria gritar, queria sair correndo, mas não fiz nada. Fiquei sentada, olhando para o chão, tentando entender como tinha chegado até ali. Lembrei dos meus pais, do meu irmão, dos meus amigos de infância. Lembrei de quando eu era livre, de quando eu podia escolher o que fazer da minha vida. Agora, eu estava presa em um casamento que não me fazia feliz, com um homem que não me respeitava. O tempo foi passando e as coisas só pioraram. Pedro começou a controlar tudo: meu dinheiro, minhas roupas, minhas amizades. Ele me proibia de sair sozinha, de falar com outras pessoas, de usar o celular. Eu me sentia cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha. Mas, no fundo, eu sabia que precisava fazer algo. Eu não podia continuar assim. Foi então que comecei a pensar em sair. No início, era apenas um pensamento distante, uma ideia que vinha e ia. Mas, aos poucos, esse pensamento foi ficando mais forte. Eu imaginava como seria minha vida sem Pedro, como seria voltar a trabalhar, voltar a ter amigos, voltar a ser eu mesma. Mas o medo era muito grande. Eu não sabia se conseguiria, não sabia se teria forças. Uma noite, quando Pedro estava dormindo, peguei meu celular escondido e enviei uma mensagem para minha amiga Ana. Ela era a única pessoa que ainda me mandava mensagens. Mesmo sabendo que eu raramente respondia, eu contei para ela o que estava acontecendo, disse que precisava de ajuda. Ana respondeu na hora, disse que estava comigo, que eu não estava sozinha. Ela me deu coragem para pensar em um plano. No dia seguinte, quando Pedro foi trabalhar, eu aproveitei para ligar para o meu chefe. Expliquei o que tinha acontecido, pedi desculpas, disse que estava passando por um momento difícil. Para minha surpresa, ele foi super compreensivo. Disse que entendia, que eu podia voltar quando quisesse, que a minha vaga estava garantida. Aquilo me deu uma esperança enorme. Eu sabia que, se eu quisesse, poderia recomeçar, mas ainda faltava coragem. Eu precisava me preparar, precisava pensar em tudo: onde eu iria morar, como eu iria me sustentar, como eu iria lidar com Pedro. Eu não queria que ele soubesse do meu plano, porque sabia que ele faria de tudo para me impedir. Então, comecei a juntar dinheiro escondido, a guardar documentos importantes, a pensar em um lugar seguro para ficar. Dana me ajudou com tudo. Ela me deu o telefone de uma advogada, me ajudou a pensar em um plano de fuga, me deu apoio emocional. Eu nunca imaginei que precisaria de um plano de fuga para sair do meu próprio casamento, mas era isso que eu estava fazendo. E, a cada dia que passava, eu sentia que estava mais perto de ser livre. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia medo. Medo de Pedro descobrir, medo de ele me machucar, medo de não conseguir. Eu sabia que ele era capaz de tudo. Ele já tinha me ameaçado antes, já tinha me humilhado.
já tinha me feito sentir pequena. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: esperança. Eu comecei a me fortalecer por dentro. Eu lia mensagens de apoio, ouvia histórias de outras mulheres que passaram por situações parecidas, pensava no futuro. Eu imaginava como seria voltar a trabalhar, como seria ter minha própria vida, como seria ser feliz de novo. Eu sabia que não seria fácil, mas eu também sabia que valeria a pena. Aos poucos, fui me preparando. Guardei roupas e objetos importantes em uma mochila, tirei cópias dos meus documentos, anotei todos os contatos que eu precisava. Ona me ajudou a pensar em todos os detalhes, para que eu não esquecesse de nada. Ela disse que, quando eu estivesse pronta, ela estaria lá para me ajudar. Eu ainda não sabia quando eu iria sair, mas sabia que era só uma questão de tempo. Eu não podia continuar vivendo assim, não podia continuar aceitando humilhação, não podia continuar com medo. Eu merecia mais. Eu merecia ser feliz. E, enquanto eu me preparava, eu pensava em todas as mulheres que passam por situações parecidas. Eu pensava em como é difícil pedir ajuda, em como é difícil sair de um relacionamento abusivo. Eu pensava em como a sociedade ainda julga, em como as pessoas ainda não entendem o que é viver com medo dentro de casa. Eu queria que todas soubessem que não estão sozinhas, que existe ajuda, que existe esperança. Eu queria que todas tivessem coragem de recomeçar, de buscar a felicidade, de se libertar, porque, no fim, é isso que importa: ser livre, ser feliz, ser você mesma. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Acordei cedo, antes mesmo do sol nascer, e fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada de Pedro ao meu lado. Meu coração batia acelerado, não por medo, mas por uma ansiedade que eu não conseguia controlar. Sabia que, naquele dia, eu precisava tomar uma decisão. Já havia esperado demais, sofrido demais, e agora era a hora de agir. Levantei em silêncio, tentando não fazer barulho. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. Meus olhos estavam cansados, mas havia uma determinação nova neles. Eu não era mais a mesma mulher que aceitava tudo em silêncio. Eu estava pronta para enfrentar o que precisasse, mesmo que isso significasse encarar Pedro de frente. Enquanto me arrumava, ouvi passos no corredor. Pedro apareceu na porta, com aquela expressão de sempre, como se estivesse me vigiando. "Onde você vai?" Ele perguntou, com a voz grossa. Eu respirei fundo e respondi, firme: "Vou ao trabalho. Preciso voltar." Ele me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Achei que estava tudo bem, mas eu sabia que não seria tão simples. Desci para a cozinha e preparei o café. Pedro ficou sentado à mesa, me observando. Eu sentia o peso do olhar dele, como se ele pudesse ler meus pensamentos. Mas eu não desviei o olhar. Eu estava determinada a não mostrar medo. Quando terminei de tomar café, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Pedro se levantou e ficou na minha frente. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse, com a voz baixa, mas cheia de ameaça. Eu olhei nos olhos dele e senti um frio na espinha. Mas, pela primeira vez, não baixei a cabeça. "Eu vou sim. Eu preciso trabalhar. Eu preciso da minha vida." Pedro ficou surpreso com a minha resposta. Ele não estava acostumado a me ver assim, firme, defendendo o que eu queria. Ele tentou me segurar pelo braço, mas eu afastei. "Não me toque", eu disse, com uma voz que nem reconheci como minha. Pedro ficou furioso. Ele começou a gritar, a me chamar de nomes, a dizer que eu não prestava, que eu era ingrata, que eu não sabia o que era bom para mim. Eu escutei tudo, mas não deixei que aquelas palavras me atingissem. Eu sabia que era mentira, que eu merecia mais, que eu não precisava aceitar aquilo. Eu me senti forte, mesmo com medo. Ele tentou me impedir de sair, bloqueando a porta. Eu fiquei parada, olhando para ele, sentindo o coração bater cada vez mais forte. "Me deixe sair, Pedro. Eu não quero brigar, mas eu preciso ir." Ele não se moveu. Eu vi a raiva nos olhos dele, a frustração de perder o controle. Foi aí que ele me empurrou, com força, e eu caí no chão. Senti uma dor no braço, mas me levantei rápido. Não queria mostrar fraqueza. Pedro ficou surpreso de me ver levantar. Ele tentou me empurrar de novo,
mas desta vez eu me desviei. Chega, Pedro, eu não vou mais aceitar isso. Ele gritou, disse que eu era louca, que eu não tinha para onde ir, que eu ia me arrepender. Mas eu não escutei mais. Peguei minha bolsa e abri a porta. Ele tentou me segurar, mas eu corri para fora. Sente o vento no rosto, o sol batendo na pele. Eu estava livre, pelo menos por alguns instantes. Corri até o ponto de ônibus, com medo de ele me seguir, mas também com uma sensação de alívio. Eu tinha feito aquilo. Eu tinha enfrentado Pedro. Eu tinha tomado a minha vida nas minhas mãos. No ônibus, sentei no fundo, tentando me acalmar. Meu celular tocou. Era a Ana. Ela tinha sentido que algo estava errado e ligou para saber se eu estava bem. Eu contei o que tinha acontecido, disse que tinha saído de casa, que precisava de ajuda. Ana me disse para ir direto para a casa dela, que ela estava me esperando. Eu senti um alívio enorme. Sabia que não estava sozinha. Quando cheguei na casa da Ana, ela me abraçou forte. Eu chorei, soltei tudo que estava guardado. Ela me ouviu, me acalmou, me deu água e um lugar para descansar. Eu senti que, finalmente, podia respirar. Não precisava mais fingir, não precisava mais ter medo. Eu estava segura. Ana me ajudou a ligar para a advogada, para a delegacia, para o meu trabalho. Eu contei tudo para o meu chefe, expliquei a situação. Ele foi super compreensivo, disse que eu podia ficar afastada o tempo que precisasse, que minha vaga estava garantida. Eu me senti apoiada, acolhida, respeitada. Era tudo que eu precisava naquele momento. Enquanto isso, Pedro não parava de ligar. Ele mandava mensagens, ameaçava, pedia para eu voltar, mas eu não respondi. Eu sabia que, se eu voltasse, tudo seria pior. Eu precisava ser forte, precisava pensar em mim, no meu futuro. Ana me ajudou a pensar nos próximos passos. Fomos juntas, até a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência. A delegada foi gentil, me explicou tudo, me orientou sobre meus direitos. Eu me senti protegida, pela primeira vez em muito tempo. Sabia que o caminho seria difícil, mas eu não estava sozinha. Voltamos para a casa da Ana e conversamos muito. Ela me contou histórias de outras mulheres que passaram por situações parecidas, de como elas conseguiram recomeçar, de como elas encontraram a felicidade de novo. Eu me senti inspirada, motivada. Eu queria ser como elas, queria reconstruir minha vida, queria ser feliz. No fim do dia, eu me senti cansada, mas também leve. Eu tinha enfrentado o meu maior medo, tinha dado o primeiro passo para ser livre. Eu sabia que ainda tinha muito pela frente, mas eu estava pronta. Eu merecia mais. Eu merecia ser feliz. E, enquanto eu me preparava para dormir, pensei em todas as mulheres que ainda estão presas, que ainda têm medo, que ainda não encontraram coragem para sair. Eu queria que elas soubessem que existe esperança, que existe ajuda, que é possível recomeçar. Eu queria que elas soubessem que não estão sozinhas. Porque, no fim, a maior vitória é sobreviver, é se libertar, é acreditar em si mesma. E eu, Marina, estava pronta para recomeçar. A primeira noite na casa da Ana foi estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. Eu me senti segura, protegida, como se finalmente pudesse respirar sem medo. Dormi profundamente, sem pesadelos, sem sustos. Quando acordei, ainda levei alguns segundos para entender onde estava. O quarto era simples, mas aconchegante, com cortinas que deixavam entrar a luz do sol. Ana já estava acordada, preparando o café. O cheiro me lembrou da casa da minha mãe, dos tempos em que tudo era mais simples. Enquanto tomávamos café juntas, Ana me perguntou como eu estava me sentindo. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. Era uma mistura de alívio, medo, esperança e tristeza. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sentia uma dor no peito, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela casa, naquela vida. Ana me escutou com paciência, sem julgar, sem pressa. Ela me disse que tudo aquilo era normal, que eu precisava de tempo para me recuperar, para me reencontrar. Depois do café, Ana me ajudou a ligar para a advogada. Marcamos uma reunião para o mesmo dia.
Eu estava nervosa, com medo do que viria pela frente, mas também determinada a seguir em frente. Ana me acompanhou até o escritório. A advogada, uma mulher séria, mas gentil, me explicou todos os meus direitos, me orientou sobre o processo de divórcio, sobre medidas protetivas, sobre como garantir minha segurança. Ela me fez sentir forte, me fez acreditar que eu podia vencer. Saí do escritório com uma sensação de alívio. Eu tinha um plano, tinha pessoas me apoiando, tinha esperança. Voltamos para a casa da Ana e, no caminho, resolvemos passar no mercado para comprar algumas coisas. Foi estranho andar pelas ruas sem medo, sem olhar para trás a cada instante. Eu me senti livre, mesmo que por poucos minutos, no mercado, encontramos uma conhecida da Ana. Ela nos cumprimentou, perguntou como eu estava. Eu sorri, disse que estava bem, mas não entrei em detalhes. Ana me protegeu, mudou de assunto, me fez sentir segura. Eu percebi o quanto é importante ter alguém ao nosso lado, alguém que nos entende, que nos apoia, que nos protege. De volta à casa, Ana me ajudou a organizar minhas coisas. Eu tinha trazido pouca roupa, alguns documentos, objetos pessoais. Era tudo o que eu tinha, mas era suficiente. Ana me emprestou roupas, me ofereceu um espaço no armário, me fez sentir em casa. Eu me senti grata, feliz por ter uma amiga como ela. À tarde, liguei para o meu chefe. Expliquei que estava passando por um momento difícil, mas que em breve voltaria ao trabalho. Ele foi compreensivo, disse que eu podia contar com ele, que minha vaga estava garantida. Eu me senti valorizada, respeitada. Era tudo o que eu precisava. Naquele momento, nos dias seguintes, comecei a me organizar. Fui à delegacia novamente, acompanhada da Ana, para dar andamento ao boletim de ocorrência. A delegada foi atenciosa, explicou todos os passos, me orientou sobre como me proteger. Eu me senti mais forte a cada dia, mais confiante. Sabia que o caminho seria longo, mas eu estava pronta. Pedro não parava de tentar entrar em contato. Eli mandava mensagens, ligava, pedia para eu voltar, dizia que ia mudar. Eu não respondi. Sabia que era apenas mais uma tentativa de me controlar, de me fazer voltar. Eu precisava ser forte, precisava pensar em mim. No meu futuro, Ana me ajudou a bloquear o número dele, a mudar minhas senhas, a garantir minha segurança. Ela também me apresentou a um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações parecidas. Fui à primeira reunião com medo, mas saí de lá renovada. Conheci histórias incríveis de superação, de mulheres que reconstruíram suas vidas, que encontraram a felicidade de novo. Eu me senti parte daquele grupo, senti que não estava sozinha. Com o tempo, fui me sentindo mais confiante. Voltei ao trabalho, fui recebida com carinho pelos meus colegas. Meu chefe me deu um abraço, disse que estava orgulhoso de mim. Eu me senti acolhida, respeitada. Sabia que estava no caminho certo. Em casa, Ana e eu criamos uma rotina. Cozinhávamos juntas, assistíamos filmes, conversávamos até tarde. Eu me sentia feliz, leve, livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia ser eu mesma, sem medo, sem censura. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Voltei a falar com minha família, reconectei com amigos antigos, voltei a fazer coisas que eu gostava. Descobri novos hobbies, comecei a ler mais, a caminhar, a cuidar de mim. Eu me sentia viva, feliz, completa. O processo de divórcio foi longo, mas eu tinha o apoio da advogada, da Ana, do grupo de apoio. Eu não estava sozinha. A cada etapa, eu me sentia mais forte, mais determinada. Sabia que merecia ser feliz, merecia ser livre. Um dia, recebi uma carta de Pedro. Ele pedia desculpas, dizia que tinha errado, que queria uma nova chance. Eu li, mas não respondi. Sabia que não podia voltar, que precisava seguir em frente. Eu merecia mais, merecia ser respeitada, amada, valorizada. Com o tempo, fui me tornando uma nova pessoa, mais forte, mais confiante, mais feliz. Eu aprendi a me valorizar, a me defender, a acreditar em mim. Eu descobri que a vida pode ser boa, que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo. Eu me senti grata por tudo que tinha passado, porque tudo me tornou mais forte.
Eu me senti grata pela Ana, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelo grupo de apoio. Eu me senti grata por ter tido coragem de sair, de recomeçar, de ser livre. E, enquanto eu olhava para o futuro, eu sabia que ainda havia desafios pela frente, mas eu estava pronta. Eu sabia que, não importa o que acontecesse, eu nunca mais voltaria a aceitar menos do que eu mereço. Eu sabia que, finalmente, eu era dona da minha própria vida. Hoje, sentada na varanda da casa da Ana, olhando o sol se pôr, consigo finalmente dizer, de coração, que estou feliz. Não é uma felicidade perfeita, não é uma vida sem problemas, mas é uma felicidade verdadeira, conquistada com muito esforço, coragem e amor próprio. Olhar para trás e ver tudo o que passei ainda me emociona, mas não me arrependo de nada. Cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida me trouxe até aqui, me fez mais forte, mais sábia, mais humana. Quando penso na Marina de antes, sinto uma mistura de pena e admiração. Pena porque eu não merecia tudo aquilo, não merecia ser humilhada, controlada, ameaçada. Admiração porque, mesmo assim, eu conseguia encontrar forças para mudar, para recomeçar, para acreditar que merecia mais. Eu não sabia, na época, mas eu era mais forte do que imaginava. E hoje posso dizer com orgulho: eu venci. Uma das maiores lições que aprendi nessa jornada é que nunca estamos sozinhas. Eu achava que ninguém me entenderia, que ninguém acreditaria em mim, que eu tinha que enfrentar tudo sozinha. Mas estava errada. Quando finalmente pedi ajuda, encontrei apoio, carinho, respeito. A Ana foi minha âncora, mas também encontrei ajuda em outras pessoas, na advogada, na delegada, no meu chefe, nas mulheres do grupo de apoio. Cada uma delas me mostrou que existem pessoas boas no mundo, pessoas que querem ajudar, que querem ver a gente feliz. Outra lição importante é que nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha medo de sair, achava que não conseguiria sobreviver sozinha, que não tinha para onde ir. Mas, quando dei o primeiro passo, vi que o mundo não acabou. Pelo contrário, ele se abriu para mim. Eu descobri que sou capaz de trabalhar, de cuidar de mim, de ser independente. Descobri que posso ser feliz, mesmo depois de tudo. Também aprendi que o amor próprio é fundamental. Por muito tempo, eu coloquei Pedro em primeiro lugar, me esqueci de mim, me anulei. Achei que, se eu agradasse, se eu fizesse tudo certinho, ele me amaria de volta. Mas o verdadeiro amor não humilha, não controla, não machuca. O verdadeiro amor respeita, acolhe, liberta. E, antes de amar alguém, precisamos aprender a nos amar. Precisamos nos valorizar, nos defender, acreditar que merecemos ser felizes. Outra coisa que aprendi é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Eu tinha vergonha de contar para alguém o que estava acontecendo. Achava que iam me julgar, que iam rir de mim. Mas, quando finalmente pedi ajuda, vi que as pessoas entendem, que elas querem ajudar, que elas se importam. Pedir ajuda foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o que me salvo. Também aprendi que a justiça existe. Eu tinha medo de denunciar Pedro, achava que nada ia acontecer, que ele ia me machucar mais. Mas, quando procurei ajuda, vi que a lei está do nosso lado, que existem pessoas prontas para nos proteger, para nos orientar, para nos ajudar. Eu me senti segura, protegida, acolhida hoje, olhando para o futuro, sei que ainda vou enfrentar desafios. A vida não é fácil, mas agora eu sei que sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu tenho amigos, tenho trabalho, tenho sonhos. Eu quero voltar a estudar, quero viajar, quero conhecer novas pessoas, quero ser feliz. E sei que vou conseguir. Quero que todas as mulheres que estão ouvindo minha história saibam que elas não estão sozinhas, que elas merecem ser felizes, que elas merecem ser respeitadas, que elas merecem ser amadas, que elas não precisam aceitar menos do que merecem, que elas podem pedir ajuda, que elas podem recomeçar, que elas podem vencer. Se você está passando por algo parecido, não se queie. Conte sua história, procure ajuda, acredite em você. Você é mais forte do que imagina. Você merece ser feliz, você merece ser livre. E, se você gostou da minha história, se ela te inspirou, te fez refletir, te deu esperança, deixa um comentário aqui embaixo.
Me conta o que você achou. Me conta a sua história, me diz como você está se sentindo. E, se ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Assim, você não perde nenhum vídeo novo, nenhuma história inspiradora, nenhuma mensagem de esperança. Eu, Marina, agradeço de coração por você ter ouvido minha história até aqui. Espero que ela te inspire, que ela te dê força, que ela te faça acreditar que é possível recomeçar, que é possível ser feliz. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por acreditar em você. A vida é feita de recomeços, de desafios, de superações. Mas, no fim, o que importa é continuar, é acreditar, é lutar. Eu continuei. Eu acreditei. Eu lutei. E hoje, posso dizer, eu venci. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinha. Você é forte. Você pode vencer. E, se precisar de ajuda, peça. Sempre haverá alguém disposto a te ajudar, a te apoiar, a te ouvir. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar. Obrigada por ser você. E, se você gostou, não esquece, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Assim, a gente continua juntas, compartilhando histórias, inspirando, acolhendo, transformando vidas.